Enfim, chegamos ao módulo Forças Pessoais. Esse é um dos estudos que mais me fascinam, porque eles estudam o que as pessoas têm de melhor. A repetição de experiências estimulantes e mutuamente gratificantes interpessoais faz com que nos sintamos encorajadas, otimistas, aumentam a nossa energia, a nossa vontade de lutar, o nosso prazer de viver. Faz com que nos sintamos poderosas e isso amplia ainda mais o nosso poder pessoal. O poder afeta nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e até a nossa fisiologia de maneira profunda, o que facilita ou dificulta a nossa melhor versão, nosso desempenho e o próprio rumo das nossas vidas. O poder social corrompe as pessoas, já o poder pessoal liberta, assim como a falta de poder pessoal também corrompe as pessoas. Quando nos sentimos impotentes diante do poder social de outras pessoas, ficamos passíveis de sermos corrompidas. Calma que eu vou explicar melhor. O poder pessoal é a liberdade de não ser dominada pelos outros. Ele é infinito e envolve ter acesso e controle dos seus recursos interiores ilimitados, como suas habilidades, capacidades, talentos, seus valores, sua verdadeira personalidade e a sua melhor versão. Quando acessamos o nosso poder pessoal, ficamos mais abertas, otimistas, confiantes, tolerantes aos riscos e menos suscetíveis às armadilhas da mente, e, portanto, mais passíveis de perceber e aproveitar as oportunidades. O poder pessoal, estar no comando dos nossos recursos interiores mais preciosos e autênticos, é singularmente essencial. Quando nós acessamos o nosso poder pessoal, nos conectamos com a nossa melhor versão e passamos a confiar em nós mesmas. Agora, se não conseguimos confiar em nós mesmas, por que os outros deveriam confiar? Um pássaro, quando ele senta num fino galho, ele não confia no galho, ele confia nas suas próprias asas. Já o poder social em si, ele é um recurso assim limitado, porque ele é conquistado pelo controle desproporcional de recursos desejados e valorizados pelas outras pessoas. Como, por exemplo, comida, abrigo, dinheiro, utensílios, informações, status, atenção, afeto, poder e por aí vai. A lista de coisas que esse poder consegue conquistar é infinita, mas o poder social em si é um recurso limitado. O poder social envolve a capacidade de exercer domínio sobre os outros, ou seja, influenciar e controlar os comportamentos alheios, através de gerar nas outras pessoas a necessidade ou o desejo em obter o que temos para oferecer. Mas, para isso, precisamos que o outro deseje ou necessite o que temos, o que pode ou não acontecer. Em resumo, o poder social é poder sobre alguma coisa. É a capacidade de controlar estados emocionais e comportamentos alheios. Já o poder pessoal é o poder para fazer alguma coisa. É a capacidade de controlar os nossos próprios estados emocionais e nossos comportamentos. O único poder que o ser humano deveria aspirar é aquele que exerce sobre si mesmo. Mas no mundo atual, queremos os dois tipos de poder. Porém, se não nos sentimos pessoalmente poderosas, não iremos adquirir o poder pessoal. E todo o poder social do mundo não compensará a inexistência desse atributo. A boa notícia é que nós já temos o poder pessoal. Ele é o único guia verdadeiro que você terá. Mas se você não consegue ouvi-lo, acessá-lo ou desenvolvê-lo,
passará todos os dias da sua vida na extremidade de cordas manipuladas por outras pessoas. Exatamente. Somos seres facilmente manipuláveis. Todos nós temos desejos e necessidades, nossos motivadores internos. E na maioria das vezes não somos conscientes disso. E é através deles, desses nossos motivadores internos, que as pessoas podem nos manipular. Só que a manipulação são os dois lados da mesma moeda. Assim como os outros têm esse poder sobre nós, nós também temos esse poder sobre nós. Lembra que fomos tão bem condicionadas que passamos a ser o nosso próprio crítico interno? Por isso temos dificuldade de acreditar em nosso poder pessoal e damos poder para as coisas nos representar, ou seja, o poder social, o quanto de dinheiro, bens, status, atenção, afeto formos capazes de amealhar representam o nosso poder. Podemos usar o nosso poder pessoal em benefício próprio, parando de nos sabotar. Isso significa se convencer e aceitar que você é de fato capaz. Para convencer os outros, primeiro precisamos nos convencer. E isso advém de conhecer e confiar na sua própria história. Mas e como acreditar em nós mesmas? Quando estamos quebradas ou endividadas, quando fomos traídas ou enganadas, quando estamos cansadas, desanimadas, angustiadas, doentes talvez, enfim, no fundo do poço. Se não temos uma boa história, se estamos mal, se nos sentimos culpadas ou frustradas, como vamos acreditar em nossa própria história? Aqui, eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Encontre uma pessoa de sucesso verdadeiro que se construiu por conta própria e você verá que a história dela é pavimentada de adversidades, desafios e problemas. Em suma, foi justamente tudo isso que a tornou a pessoa que ela é hoje e que possibilitou que ela tivesse o sucesso que ela tem hoje. As adversidades levam alguns a se quebrarem, mas levam outros a quebrarem recordes. Se você não acreditar na verdade da sua história, por que os outros deveriam acreditar? Nós construímos a nossa história e para acreditar nela, precisamos conhecê-las. Precisamos também reconhecer que todos temos dentro de nós o bem e o mal e aceitar isso. O que eu quero dizer é que todos nós sentimos que temos características que gostaríamos de superar ou esconder. Gostaríamos que não fizesse parte de quem nós somos. Muitos de nós estamos nos esforçando para modificar ou eliminar aspectos que são destrutivos para as outras pessoas. Por exemplo, um comportamento violento, agressivo, ciumento, dissimulado, manipulador. Há também aspectos que não prejudicam ninguém, mas que tentamos mudar ou ocultar porque nos sentimos injustiçadas ou às vezes envergonhadas. Por exemplo, uma gagueira, ser exageradamente tímida, ter um problema físico, hormonal, uma condição que não queremos ter e por aí vai. Existem também comportamentos, aspectos, aliás, que embora não prejudiquem ninguém, nem a nós, nem aos outros, não gostamos e não revelamos porque não somos obrigadas. As pessoas estão lutando contra adversidades que as impedem de acreditar nelas mesmas e em suas histórias. E isso não é um privilégio meu ou seu. Todas as pessoas têm as suas próprias adversidades, porque isso é inerente à vida humana. Todos nós, em algum momento, podemos passar por adversidades, acontecimentos inoportunos ou inconvenientes, por dificuldades, uma desgraça, uma falta de sorte, enfim, um revés.
coisas com as quais seria melhor não conviver, que não optamos por incluir na nossa história de vida, mas que mesmo assim, inegavelmente estão lá e fazem parte de quem somos e do que vivemos. Essas adversidades nos desafiam a assumi-las e superá-las. E ao tentarmos fazer isso, temos assim um vislumbre, uma experiência que só nós vivenciamos. E essa é uma dimensão importante e transformadora da nossa história. Quando uma pessoa supera uma adversidade muito grande, nasce nela uma capacidade ilimitada de superação, tornando uma parte da nossa história que consideramos negativa a mais importante e transformadora da nossa biografia. Precisamos aprender a desenhar o nosso autorretrato, olhando de frente para as adversidades, encarando-as como desafios e oportunidades de se desenvolver e melhorar. A lição aqui é concentre-se menos na impressão que está passando para as outras pessoas e mais na impressão que está passando para si mesmo. A autoestima é considerada um antídoto para os males da sociedade, mas é difícil de medir com precisão. Para piorar, vivemos num ambiente tóxico, onde a autoestima é baseada menos na realidade e mais na autoilusão. A autoestima elevada frágil depende da validação externa o tempo todo. Já quando a fonte de autoestima elevada é segura e interna, a pessoa não necessita de validação. Embora a autoestima e a confiança não sejam sinônimos, com certeza compartilham características. A verdadeira crença em si mesma e nos próprios recursos dá firmeza e afasta as ameaças, porque já não estamos mais combatendo a nós mesmos, estamos sendo nós mesmas. Confiança sem arrogância advém de conhecer e acreditar na própria história. Isso nos torna confiantes. E uma pessoa confiante, que conhece a sua própria história e acredita nela, não carrega armas, carrega ferramentas. A confiança genuína advém de um amor verdadeiro por si mesmo e leva a comprometimento de longo prazo com seus objetivos, com a superação das adversidades e com o crescimento pessoal. Quando nos apoiamos na verdade da nossa história, lembramos o que é realmente importante e nos sentimos menos dependentes da aprovação alheia e até à vontade com a reprovação, se for isso que obtivermos. Para concluir o meu raciocínio, se você quer alcançar o seu poder pessoal, precisa contar a sua história para você mesmo, buscando identificar os seus melhores aspectos, atributos, valores e forças. O que você tem de singular que a leva aos seus melhores momentos, mais felizes e de melhor desempenho em que você agiu de uma forma natural. E precisa acreditar nelas. Tem que sustentar as suas respostas. Busque também lembrar como superou suas adversidades, como lidou com as consequências das suas escolhas, que pode não ter sido da melhor maneira, mas que com certeza te trouxe aprendizados. Saber quem somos, além de melhorar a nossa autoestima e, consequentemente, o nosso desempenho, eleva a nossa percepção de sentido e propósito na vida. Então, conte a sua história para si mesma. Quais são as palavras que melhor descrevem você como indivíduo? Não precisam ser palavras só palavras boas. Lembra que nós estamos lutando contra adversidades que não gostaríamos de ter na nossa história? Mas só quando você toma consciência que você pode mudar suas escolhas e acessar a sua melhor versão, o seu poder pessoal emerge e emerge da sua consciência. O seu poder pessoal emerge da experiência de ter pleno acesso aos seus valores, recursos, forças e talentos, e saber que você pode expressá-los na sua vida cotidiana. Ser você mesma é a mensagem mais poderosa que você tem.
porque te deixa atenta, conectada, plena. E isso define o significado de estar viva, presente no sentido mais verdadeiro da palavra. Nós convencemos quando estamos presentes. Quando estamos sendo nós mesmas, todos os nossos sentidos coincidem. Nossos pensamentos, emoções e sentimentos, nossas expressões físicas e faciais, o nosso verbal e não verbal. Todo o nosso maquinário de comunicação e comportamento estão em harmonia e fluindo naturalmente. Nós convencemos a nossa presença. Na próxima aula, você vai entender a sua singularidade, o quanto você é especial. Até lá!